E aí, pessoal, aqui quem fala é a Ana Lúcia e esse é mais um PetCast, o podcast do Pet Agronomia. Hoje nós vamos encerrar a nossa edição especial Eleições para a Reitoria com a candidata da Chapa 3, Ruth Almeida. Gostaríamos de agradecer a primeira candidata por ter aceitado participar do nosso programa. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. E antes de começarmos a entrevista, eu vou lhe pedir para que você se apresente para os nossos ouvintes, fale um pouquinho sobre a sua atuação profissional e o seu papel atual na nossa universidade. Fique à vontade. Olá, obrigada pelo convite, primeiramente. Queria agradecer muito ao PET Agronomia, a todos os alunos e alunas que fazem parte, em especial ao professor Rafael. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Ruth Almeida, faço parte do Instituto Socioambiental dos Recursos Hídricos. Minha formação é em Ciência Política, com mestrado em Sociologia, doutorado na área de Ciências Agrárias. Minha atuação principal sempre foi atuar na pesquisa, no ensino, na extensão e na gestão, desde quando eu entrei na UFRA, principalmente com temas relacionados a mulheres no meio rural, populações rurais, as novas ruralidades, pensando também na juventude, na velhice, no meio rural, pensando nessa realidade. Profissionalmente, eu tenho 11 anos de UFRA, já 11 anos de casa, e desde esse período já venho atuando tanto no ensino, na pesquisa e na gestão, mas também como na extensão. Fui responsável pela criação do Núcleo de Inovação na UFRA, estive na coordenação adjunta do PARFO, também na coordenação de pedagogia e atualmente na vice-direção do Instituto Socioambiental dos Recursos Hídricos, do ISA, onde estamos até hoje. Então esse é um pouco, um percurso, um pouco essa apresentação inicial. Obrigada pela apresentação, candidata, e já vamos dar início à nossa entrevista com o nosso primeiro questionamento. Gostaríamos de saber qual o posicionamento da sua gestão, caso eleita, em relação à média de aprovação, nota 6, e à avaliação substitutiva, APS. Compartilhe com os nossos ouvintes quais são os seus posicionamentos e planejamentos acerca desses dois itens. Obrigada pela pergunta. E, para começar, qualquer tipo de alteração nos nossos documentos, eles precisam passar primeiramente por um grupo de profissionais, pelo grupo interessado na mudança. Então, falar em mudança, em alteração, retirada de PS, em alteração de média, isso significa envolver os interessados. Quais são os interessados? Professores, alunos e alunas, o setor pedagógico. Então, nós temos atores sociais dentro da instituição que são os interessados e precisam estar a par, precisam participar da discussão, mas, acima de tudo, precisamos ter estudos, estudos que comprovem: é necessário a retirada, é necessário o aumento da média, é necessário fazer fazer toda essa alteração neste momento. Então, precisamos ter indicadores, precisamos ter estudos sérios para que permita qualquer tipo de mudança, que seja uma mudança que nós ganhemos, que a universidade ganhe do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico e principalmente do ponto de vista da participação de todos e todas interessados. Certo, obrigada. Encaminhando para a nossa segunda pergunta, gostaríamos de saber o que a sua gestão pode promover para reduzir a evasão e melhorar o rendimento acadêmico, a nota dos discentes da UFRA. A senhora tem alguma pauta, alguma proposta que vise reduzir esse número de evasões dos discentes e melhorar essas notas? Compartilhe conosco. Certo. O nosso programa está dividido em 5 eixos: dignidade para todos e todas, cooperação interna e externa, diversidade e inclusão, autonomia e democracia, sustentabilidade e inovação. No eixo 1, dignidade para todos e todas, nós temos uma proposta, que é uma proposta que a gente chama de acolhimento e integração dos calouros e calouras na UFRA. O que é isso? É implementar um programa de recepção e acompanhamento desses alunos, que estão chegando no ensino médio, que fizeram, optaram pela UFRA, mas nós precisamos integrar esses alunos nas dinâmicas da vida acadêmica.
né? E começa com esse que a gente chama de curso de nivelamento, que nós já temos algumas ações, né? Mas são ações que são ações de colegas individuais ou de campo individual. A ideia é institucionalizar, né, esse programa para fortalecer, né, o conhecimento básico de disciplinas, né, que esses alunos precisam ter para começar melhor, né, a sua atuação acadêmica. Segundo, sobre evasão, nós temos problemas muito sérios na nossa instituição, né? Nós temos alunos que chegam realmente em situações de hipossuficiência, que a gente diz, né? São alunos, nós temos uma instituição de alunos carentes, né? Então, falar em políticas, né? Falar em políticas que vocês permaneçam na instituição, porque não basta entrar, né? Vocês precisam permanecer bem dentro da instituição. Então, significa acolher, significa também pensar nas políticas de entrada e permanência, né? E quando sai, a gente precisa fazer uma outra ação que é mapear os nossos egressos. Mas falar em estar na universidade é falar em estar bem, em ficar bem, né? E isso é uma proposta da Chapa 3. Certo, obrigada, professora Ruth. Vamos encaminhando para a nossa terceira pergunta e gostaríamos de saber quais são as prioridades da sua gestão. Os alunos eles gostariam de entender qual é a prioridade da sua campanha, da sua gestão, caso seja eleita, quais são as pautas que terão à frente na sua gestão. Quais são as nossas prioridades, né? A prioridade da gestão. Primeiro, focar muito nas nossas atividades fins. Quais são as atividades fins de uma universidade? Ensino, pesquisa e extensão. Né? Nós tivemos 4 anos, né, dedicados muito fortemente a atividades meio, né, que são importantes para o funcionamento da universidade, mas não existe universidade sem um bom ensino de graduação, não existe universidade sem um bom ensino de pós-graduação, né? Então, a ampliação dos nossos cursos de graduação Belém nos campos do interior, né? Mesmo com os limites orçamentários que sabemos que temos, né? Mas nós precisamos nos organizar para isso. Temos um plano, né? Temos o PLAIN, que é o nosso plano estratégico, né? Institucional. Temos que fortalecer, sim, né, os planos de desenvolvimento das unidades, os PDUs, que a gente chama, mas ampliar a graduação, ampliar a pós-graduação, porque, inclusive, só existimos porque, né, temos que ter mínimos de cursos de graduação, mínimos de curso de pós-graduação. E um outro aspecto ligado também a isso é a interiorização cada vez maior da UFRA, né? Precisamos, isso nós temos propostas, né, no nosso programa, que estreitar, né, laços maiores ainda com os nossos campi, descentralizar os recursos, né, dar mais transparência. Então, são prioridades, né, da Chapa 3, são prioridades que nós vamos iniciar o nosso programa, né, iniciar a nossa ação, se assim, né, formos eleitos. Realmente a transparência, a descentralização, a ampliação do ensino, fortalecimento do ensino, apoio aos nossos colegas coordenadores, né, são alguns aspectos que consideramos importantes, né, que justamente está ligado às nossas atividades fins na universidade. A nossa quarta pergunta é a seguinte: se há algum planejamento específico para pós-pandemia no que se refere às práticas que estamos perdendo nesse momento? Obrigada pela pergunta, né? Então, uma reflexão que a gente tem que fazer. Primeiramente, estamos num momento ainda de excepcionalidade da pandemia, né? Onde todos e todas tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que aprender coisas novas. Então, uma coisa que esse momento nos ensina é que nada substitui, né, a presença do professor em sala de aula, nada substitui essa relação, né, professor-aluno em sala de aula, presencial, e nada substitui, né, obviamente, as práticas necessárias à formação de vocês. Pós-pandemia, nós temos que pensar uma série de coisas, né, que vai desde a adaptação, né, revisão do nosso calendário acadêmico, como é que ele vai ficar, e especificamente na pergunta de vocês sobre a prática, repensar, né, o que nós conseguimos fazer nesse formato online, né,
avaliar o que foi feito de fato, avaliar o que os alunos precisam, né, fazer. Então, propostas, né, de entre um intervalo e outro, quem sabe ter momentos dessa prática, né, que não foi conseguido ser realizada nesse momento, o professor readaptar o seu plano, né, para um momento específico só de prática. E isso vai ao encontro, né, do que a chapa também pretende, de usar mais os nossos espaços, seja da UFRA Belém, né, seja dos campi, dos seus próprios espaços, ou também no uso das nossas fazendas, né? Nós temos pelo menos 2 fazendas, Fazenda Escola de Castanhal, Fazenda Escola de Garapé-Açu. Então, aproveitar mais os nossos espaços, né, para justamente essas práticas que vocês não saiam prejudicadas totalmente. Certo, e a nossa quinta pergunta seria com relação ao seu posicionamento, qual o posicionamento da sua gestão sobre as pautas de cota, gênero, raça e os casos de assédio que ocorreram na nossa universidade. O que vai ser feito para enfrentar essas temáticas de fato? O que a senhora tem na visão e no planejamento da sua gestão que possam fazer algo efetivo com relação a esse tipo de problemática que se apresenta dentro da nossa universidade? Obrigada pela pergunta, né? São assuntos que me afetam particularmente, né? Porque já trabalho há mais de 20 anos com essas temáticas. Dentro da UFRA, tenho feito pesquisa, extensão, né? Tenho promovido debates. Então, são temas que realmente me interessam e considero de extrema importância. Falar, né, de assédio, falar de cotas, né, eles estão totalmente inseridos no nosso programa. Nós temos, né, como eu falei, somos divididos em eixos, um eixo que chama Dignidade para Todos e Todas, e há nele, né, ações ligadas justamente primeiro, combate à vulnerabilidade social, né, que diz respeito aos nossos alunos, né, que entram na universidade, e principalmente, né, falar sobre assédio. Nós temos uma ação que chama Assédio Moral e Sexual Nunca Mais. Então, combater de fato os assédios, né, e especificamente o sexual, por meio de ações de prevenção, sensibilização, investigação formal e punição dos casos denunciados. Nós não podemos ser omissos e omissas em situações de violência dentro da nossa instituição. Isso nem pensar, né? Precisamos nos proteger a nós servidores, proteger aos alunos e alunas, né? Então, isso para a gente é muito importante, né? Não é um caso irrelevante, nós precisamos pensar a nossa saúde, né? O nosso bem-estar dentro da sociedade ufraniana. Professora, e dentro da sua campanha, existem propostas que vão melhorar o convênio com as empresas privadas a fim de oferecer uma maior oferta de estágios e outras oportunidades para os estudantes? No nosso eixo cooperação interna e externa, há uma previsão, né, há uma indicação de aumento das parcerias institucionais. Por que isso? Porque as parcerias, né, elas são formas de integração nos vários aspectos da vida acadêmica, na pesquisa, na extensão, né, e pensar no ensino, né, pensar nas ações de estágio, né, são oportunidades muito grandes que a gente tem. Então, essa ação, ela procura, né, busca propor e articular a realização, né, de parcerias institucionais para contribuir com a ampliação da visibilidade e do alcance da atuação da UFRA nos âmbitos regional, nacional e internacional. Então, a UFRA não é uma bolha, né? Nós estamos integradas à sociedade amazônica, precisamos buscar soluções, né, para ações, para problemas que são locais, mas também sempre pensarmos em problemas que são globais. Então, as parcerias público-público, público-privada, né, público UFRA com organizações não governamentais, com movimentos sociais, né, ou seja, ampliar esse leque de possibilidades de estágio, de interação, né, de vivência, né, em locais que são diversos, e a diversidade ela precisa estar presente, né, na formação de alunos e alunas para que saiam da UFRA profissionais que estarão preparados não somente para o mercado de trabalho,
mas profissionais que estarão preparados para atuar, né, no tecido social. Então, é isso que realmente a Chapa 3, né, propõe, que são alunos formados, né, para além do profissional, mas também para a vida, sair como cidadãos da universidade. Outra pauta que gostaríamos de saber é se há em suas propostas temáticas que promovam esporte e lazer para os discentes da UFRA. Excelente pergunta. Ela vai ao encontro, né, falar de cultura, arte, esporte, vai ao encontro do que a gente pensa como universidade, né? Universidade no sentido amplo, né, de para além de ensino, né, de assuntos técnicos, mas para a formação cidadã. Então, o que nós tivermos na instituição, né, ligado a esses aspectos, nós vamos fortalecer. A exemplo do Interufra, né? Nós sabemos que é um programa que envolve todos os campi, né, que envolve pelo menos, né, mais de 3.000 alunos. Então, que é uma atividade de cunho esportivo, né, mas que também é cultural, que também é social, né, que também é artístico. Então, o que tiver, né, isso a gente não tem que se preocupar, programas, projetos culturais, esportivos, artísticos que existirem na UFA precisam ser fortalecidos, né, mas precisamos de mais. Né, precisamos de mais porque nós temos, né, um público muito diverso, né, com especificidades muito diversas dos seus campos, né, questões culturais muito interessantes, fazer parcerias, né, já tivemos, né, grandes festivais na UFRA, já tivemos teatro, já tivemos o nosso coral, então não podemos ser, né, a instituição do já teve, né, da memória. Nós precisamos de fato implementar todas essas ações e mirar para o futuro, que é isso que a Chapa 3 pretende, né? Mirar para o futuro, não esquecendo, né, do que já temos, não esquecendo o nosso passado, mas principalmente pensar na qualidade de vida, na perspectiva ampla, né? Na perspectiva de formação técnica, com mais cultural, com mais acadêmica, com mais esportiva. É isso que é o papel, né, da universidade pública, inclusive. Há em suas propostas tópicos que falem sobre o atendimento à saúde e atendimento social aos estudantes? Sim, assim, no eixo dignidade para todos e todas, né, quando a gente trata da entrada e permanência de vocês, né, alunos, os discentes, tem que se pensar de imediato na sua perspectiva global. Né? Isso vai desde melhorar os serviços de assistência estudantil, né, que não pode ser um espaço, né, de repasse de recurso, mas sim de implementação, né, de políticas justamente para evitar evasão, né, para evitar que vocês, né, fiquem desamparados do ponto de vista psicológico, né, do ponto de vista social. Então, ampliar esses serviços dentro da universidade requer melhorar a infraestrutura, requer pensar em equipes multiprofissionais, né? Já temos as nossas colegas que atuam, né, na assistência social, as psicólogas, mas ainda não são suficientes, né? E nós precisamos pensar na realidade de Belém e dos campi do interior, ter espaços para essas profissionais atuarem de forma adequada, e também nós termos outras profissionais, como pedagogas, por exemplo, né, compondo essa equipe. Então, pensar nesse cuidado, né, que é o cuidado da permanência, que vocês entrem, que fiquem bem, mas para isso a gente precisa ampliar esses espaços, ampliar esses serviços e ampliar, inclusive, né, o valor que nós recebemos, que não é o suficiente hoje, pensando no contingente de alunos que nós temos em Belém e nos campos do interior. Então, permanecer na universidade, permanecer bem, significa, né, termos bons cursos, mas também termos saúde mental, né, para os nossos alunos e alunas que fazem parte da comunidade acadêmica. A nossa nona pergunta é a seguinte, sobre a questão do restaurante universitário. Gostaríamos de saber se a gratuidade vai permanecer na sua gestão, caso seja eleita, e se há um planejamento de ampliação e melhorias desse espaço dentro da nossa universidade. Obrigada pela pergunta. Mas vale ressaltar que em 2 de dezembro de 2020, né, Resolução 287, que estabeleceu as normas de funcionamento do restaurante universitário, nós tivemos algumas decisões importantes. Primeiro, que o restaurante universitário da UFRA ele passa a ser
administrado, né, por uma empresa terceirizada. Ou seja, nesta resolução aprovada em dezembro do ano passado, está previsto que o RU ele passa a cobrar, né, pelas suas refeições. O que está previsto também nesse mesmo documento é que ao total, né, da refeição, preço total, ele vai seguir um contrato, né, com essa empresa que vai prestar serviços para a gente. Há algumas previsões, né? Previsões, por exemplo, de subsídio, né, para alunos que são contemplados, né, pela assistência estudantil da UFRA. Os servidores e funcionários terceirizados vão ter que pagar o valor integral da refeição, né, isso que diz. Então, para a gente pensar em gratuidade, né, a nossa gestão ela tem que já ver o que foi aprovado nesta gestão, né, que foi aprovada essa terceirização. Então, mais uma vez, né, talvez, não sei se todos os alunos sabem dessa informação, mas a gente precisa ficar atento, né, de que empresa será essa, e porque nós vivemos na UFRA situações, né, com vários alunos, ações de insegurança alimentar e nutricional. Né? Em Belém, nós ainda temos o nosso restaurante universitário e nos campos do interior que isso não é possível. Então, para a gente, né, para a Chapa 3, para o nosso programa, ter, né, comida para todos e todas e comida de boa qualidade, né, é algo que a gente tem que pensar, porque não tem condições, né, de termos alunos com aula, né, em aula com fome. Mas nós precisamos ficar muito atentos e atentas, né, nessa resolução que foi aprovada e como que a gente vai trabalhar a partir da frente, porque foi aprovada pelo Conselho Superior da nossa instituição. Para encerrar, a nossa última pergunta tem relação com a infraestrutura e a manutenção das instalações e serviços da nossa universidade. Há propostas de como fazer melhorias nesses setores, nessas questões? Hoje nós temos um gargalo muito grande dentro da nossa instituição, né? E esse gargalo qual é? A questão da infraestrutura, os prédios, né? Nós temos campi, né, do interior que são, né, e a exemplo de Capanema, né, de onde é o meu colega Luiz, né, que está comigo nessa campanha, candidato a vice-reitor, é o campi mais precarizado, né, digamos assim, no que diz respeito à infraestrutura. É um desafio muito grande, né? Estamos num processo de estudo, entender esses prédios que estão sendo auditados, né? Para compreender de fato, né? O que nós temos pela frente. Temos uma realidade nacional também muito dramática relativo a recursos, né? Já sabemos que 2021 o recurso será de pelo menos menos 20%, né, para as universidades públicas. Isso é um processo de precarização do nosso trabalho, precarização do que é a importância da universidade pública, e nós precisamos ficar atentos a isso. Mas em relação à infraestrutura, né, estamos de fato avaliando, lendo o material, né, porque os prédios foram todos, passaram por auditorias, né, por revisão, pensar de fato e dar prioridade, e a prioridade é prioridade total, porque sabemos que sem essa infraestrutura, nossos colegas estão perdendo seus materiais, né, porque queima, né, porque a energia não suporta, não estão os alunos assistindo aulas em espaços, né, ou os colegas trabalhando em espaços precários. Então a prioridade é uma prioridade máxima relativo a esses aspectos. Então, e não só em Belém, né, focar muito os nossos colegas dos campi do interior, cuja precariedade, né, cuja situação ela é muito mais dramática, né, do ponto de vista infraestrutural do que de Belém. E aqui encerramos o último programa dessa edição especial Eleições para a Reitoria com a candidata da Chapa 3, Ruth Almeida. Professora, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou passar a palavra para que a senhora possa se despedir dos nossos ouvintes. Eu encerro por aqui o programa. Agradeço a todos que escutaram até aqui. Espero que essas edições especiais tenham servido para esclarecer o máximo de dúvidas que vocês tinham acerca das campanhas das candidatas. E até o próximo programa. Um beijo. Professora, a palavra é sua. Mais uma vez agradecer, né? Agradeço o espaço, agradeço as perguntas, agradeço esse momento, que é um momento democrático da nossa instituição,
né? Um momento onde a gente reflete sobre o que tivemos, né? Pensamos o que queremos, né? E principalmente um momento de escuta, um momento do debate, né? Avaliar o que as 3 candidatas possuem, né? Apresentam para a nossa comunidade acadêmica. Um momento que a gente precisa, de fato, ter, né, como muito relevante para a nossa vida comunitária dentro da UFRA. Por quê? Porque nós, né, da Chapa 3, defendemos muito a democracia institucional, defendemos muito, né, a vontade de alunos, a vontade dos docentes, a vontade dos técnicos, né, na nossa instituição. Então vamos votar, né, dia 7 de abril, via Siga Eleição. Chamamos, né, nesse formato, que é o formato diferenciado, mas chamamos a todas e todos a comparecerem. Principalmente, né, que fiquemos atentos, que nós leiamos, né, todas as ações, todas as propostas, mas acima de tudo que nós avaliemos percursos, que nós avaliemos propostas que realmente contemplem as necessidades da nossa instituição. E propostas que fortaleçam, né, para fechar aqui a minha fala, a autonomia universitária que é constitucional, né, que diz respeito à nossa ação enquanto universidade. Vamos fortalecer, e a Chapa 3 encerra, né, com um chamamento, um compromisso, né, que é um compromisso ético e é um compromisso com essa autonomia universitária. Que é o quê? Reitor eleita, reitor empossada, né? Vamos nos apropriar desta fala, vamos nos apropriar deste sentimento e comprometimento ético, né, de respeito à nossa instituição. Reitor eleita, reitor empossada, é esse o compromisso da Chapa 3.